rapaziada, beleza? Então, de novo, a sua segunda aula sobre ácidos nucleicos, tá? Belezinha? Vamos comigo? Na primeira aula a gente viu que os ácidos nucleicos, eles são moléculas poliméricas, né? Vamos lembrar o que é isso? Molécula polimérica é uma molécula grande, formada por moléculas que se ligam, se repetem, tá? Formam cadeias, ok? Quais são as moléculas que vão formar os ácidos nucleicos? Elas estão aqui em destaque já na minha lousa, tá? São os nucleotídeos que a gente viu aula passada, vamos lembrar? O nucleotídeo é uma molécula formada por uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, uma base nitrogenada, que é uma molécula que contém nitrogênio na sua constituição química, e um fosfato ou ácido fosfórico, tá? Isso é um nucleotídeo. Quando os nucleotídeos se ligam uns aos outros, nós vamos montar os nossos ácidos nucleicos. São dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido nucleico conhecido como DNA e o ácido nucleico conhecido como RNA, tá bom? Vamos lembrar o que significa essas siglas? DNA significa ácido desoxirribonucleico. Por que esse nome? Eu te expliquei isso na última aula. Porque a pentose dos nucleotídeos do DNA perdeu um oxigênio, se tornando uma desoxirribose, beleza? RNA significa ácido ribonucleico. Por que esse nome? Porque as pentoses que formam os nucleotídeos do RNA não perderam oxigênio, são conhecidas como riboses. Então você tem do lado de cá desoxirribose, do lado de cá você tem o quê? Riboses. Fechou? Vamos começar detalhando primeiro o DNA, que é a molécula mais importante. É a nossa molécula genética, tá? Vocês vão estudar isso aqui muito em genética. Vocês vão ver que existem trechos da molécula de DNA que contêm as instruções para a gente fabricar as nossas proteínas. Esses trechos são conhecidos como genes, ok? Vem comigo. Esse modelo que você está vendo é o modelo da dupla hélice, tá? Então, o modelo que representa o nosso DNA é conhecido como modelo da dupla hélice. Gente, toda vez que você ouvir a palavra hélice ou ler a palavra hélice no quadro de biologia, isso é uma espiral, tá? Perceba o seguinte, ó, existem duas espirais formando a molécula de DNA. Esse modelo, gente, ele foi proposto lá em 1953 por dois cientistas maravilhosos que trabalhavam em áreas diferentes, mas se uniram para construir esse modelo. James Watson e Francis Crick, tá? Ele ficou conhecido como modelo da dupla hélice. Olha só que legal. Cada linha preta dessa aqui que você está vendo, ó, formando uma espiral, é uma cadeia de nucleotídeos, é uma longa molécula formada por nucleotídeos ligados. Para te provar isso, olha o que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, e dei um zoom só na linha, tá? A linha, ela foi conhecida como cadeia polinucleotídica ou fita do DNA, tá? O que você preferir, que acha mais fácil. Eu, por exemplo, uso o termo fita do DNA. Então são duas fitas, tá? Espiraladas, ok? Uma sobre a outra. Aí eu coloquei aqui, ó, um zoom para cá e um zoom para lá para você perceber os detalhes. Saca só. Do lado de cá você está vendo aqui os nucleotídeos, tá? Perceba o seguinte, ó, os nucleotídeos estão unidos pelo P. O que é o P mesmo? Vocês lembram? O P é o fosfato. Lembrou? Olha que legal, pessoal. Os nucleotídeos vão se unir uns aos outros usando fosfato, tá? Só que essa ligação não acontece em qualquer ponto, não. Você tem que ficar ligado com alguns detalhes. Lembra o seguinte? Lembra que quando eu te expliquei sobre a pentose, a gente usava apóstrofo nos números do carbono para diferenciar o carbono da pentose com o carbono de outras partes da molécula? Lembra comigo aqui, ó. Você tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e aqui em cima o carbono 5. Lembra disso? Aqui embaixo do mesmo jeito, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5. Aqui também, ó. Carbono 1, 2, 3, 4 e carbono o quê? 5. Essa numeração aqui é importante para vocês entenderem o seguinte, saca só. Se você prestar atenção, ó, esse nucleotídeo está conectado a esse, quimicamente. Esse a esse, quimicamente. Segue a reticência aqui, ó, vai vir outro, e assim sucessivamente. Olha só que legal. Se você prestar atenção, você vai ver o seguinte, ó, vamos usar esses dois nucleotídeos aqui, está mais fácil você enxergar. Esse nucleotídeo está conectado a esse pelo fosfato, beleza? Mas aonde está acontecendo essa conexão? Está acontecendo o seguinte, ó, entre o carbono 5 de um nucleotídeo e o carbono 3 do que está acima. Percebeu o seguinte? Entre o carbono 5 desse nucleotídeo e o carbono 3 do nucleotídeo de cima, você vai ter uma ligação envolvendo o fosfato. Ó. Entre esse carbono 5 aqui, pessoal, e o carbono 3 do outro nucleotídeo, você vai ver mais um fosfato. E aí vai. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Entre o carbono 5 de um nucleotídeo e o carbono 3 de outro, você vai ver um fosfato estabelecendo uma ligação entre os nucleotídeos. Essa ligação tem um nome especial. Ela é conhecida como ligação fosfodiéster. Então, o fosfato, vou até colocar aqui para vocês anotarem depois, ó, faz a ligação fosfodiéster.
de éster. Né? Um nome difícil para dizer que os nucleotídeos estão ligados uns aos outros pelo fosfato, tá? E é sempre entre o quê, pessoal? É sempre entre o nucleotídeo 3 e o nucleotídeo o quê? 5. Todo mundo entendeu isso? Olha o que eu vou fazer. Eu vou estender coordenadas. Você já vai entender por quê, ó. Tudo que você está vendo aqui, ó, tá do 3 para o 5, não é? Então, olha aqui, ó. Vou colocar aqui em cima 5 linhas na ponta de uma fita. Então, quer dizer que lá em cima tem um carbono 5, não é? E lá embaixo tem que ter outro carbono, seja o carbono número o quê? 3. Por que eu estou colocando isso para vocês entenderem? Dá uma olhada no zoom que eu dei na outra fita. Então, eu peguei aqui a outra fita e dei um zoom. Se vocês prestarem atenção, ó, os nucleotídeos estão unidos pelos fosfatos. É ou não é? Só que olha só a posição dos nucleotídeos. Em vez de eles estarem olhando para cima, nessa posição aqui, ó, vou fazer uma seta, ó. Em vez de eles estarem olhando para essa posição aqui, ó, para cima, eles estão numa posição o quê? Contrária. Olha, observa aí para vocês verem, ó. Estão olhando aqui para baixo. Todo mundo entendeu isso? Olha aqui para você ver, ó. Esse nucleotídeo está conectado a esse pelo fosfato. Mas perceba que eles estão olhando para baixo, ó. A gente chama essa disposição de disposição antiparalela. O que significa isso? Enquanto uma fita está lá, ó, de 5 para 3, a outra fita tem que estar aqui, ó, de 5 aqui embaixo e 3 lá para cima. É o que a gente chama de antiparalelismo, tá? Então, vamos devagarzinho para ver se vocês entenderam. O modelo do nosso DNA foi um modelo proposto lá em 1953 por dois pesquisadores, James Watson e Francis Crick. O DNA ele é formado por duas fitas nucleotídicas. O que significa isso? São cadeias de nucleotídeos. Os nucleotídeos se ligam usando o fosfato, uma ligação química conhecida como ligação fosfodiéster. Onde a gente vai encontrar essa ligação? Sempre entre o carbono 5 de um nucleotídeo e o carbono 3 de outro. Ok? Estendendo essas coordenadas, você vai perceber que uma fita tem uma extremidade 5 e a outra extremidade 3. E a outra fita tem uma extremidade invertida, 5, 3. A gente chama isso de antiparalelismo, beleza? Agora vem a parte mais importante. Essas fitas estão em espiral, uma com a outra, mas elas estão unidas entre si. Como assim elas estão unidas entre si? Tá vendo essa parte azulzinha que eu coloquei aqui, ó? Essas partes azulzinhas representam as bases nitrogenadas. São dois tipos de bases, lembram? As bases púricas, adenina e guanina. E as bases pirimídicas, citosina e timina. Pega a dica. Toda vez que você vê a base sendo representada por uma única caixinha, é uma base pirimídica. Quando você vê a base sendo representada por duas caixinhas, é uma base púrica, tá? E agora vem a parte mais importante. As bases nitrogenadas, elas conseguem formar uma ligação especial entre si. Essa ligação é conhecida como ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Funciona assim, preste atenção. Se você encontrar aqui uma base a base A sempre forma ponte com a base, se você encontrar aqui uma base T, a base T sempre faz ponte com a base o quê? A. A de adenina, T de timina. Legal, né? Se você encontrar aqui uma base G, G de guanina, sempre vai fazer ponte com a base o quê? C. C de citosina. Se aqui você encontrar uma base C, aqui tem que ser uma base o quê? G. E assim sucessivamente. O que eu quero que vocês entendam? Que as bases nitrogenadas vão formar ligações entre si. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou representar aqui ó, dentro do desenho da molécula. Vamos comigo? Vamos lá? Preste bastante atenção. Estou afastando aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. Vou colocar as letrinhas. Aqui eu coloco o A. Se eu coloco o A, aqui tem que ser o quê? T. Se aqui eu coloco T, aqui tem que ser o quê? A. Se eu coloco C, aqui tem que ser G, aqui tem que ser o quê? C. Se eu coloco C, aqui tem que ser o quê? G. Se eu coloco A, aqui tem que ser T. Se eu coloco C, aqui tem que ser G. Se eu coloco G, aqui tem que ser C. Se eu coloco aqui T, aqui tem que ser A. Se eu coloco A, aqui tem que ser T. Se eu coloco C, aqui tem que ser o quê? G. Agora prestem bastante atenção. Vou fazer de vermelho para ficar fácil vocês verem. A timina e a adenina formam pontes entre si. Duas pontes. Ok? Duas pontes. A citosina e a guanina formam três pontes. Três pontes. Isso é regra, viu, gente? A e T formam duas pontes. C e G formam três. Então vamos completar aqui, ó. Entre C e G tem que ter quantas pontes? Três. Entre A e T, duas. Entre C e G, três. Entre C e G, três. Entre A e T, duas. Entre A e T, duas. Entre C e G, três. Essas pontes são chamadas de pontes de hidrogênio e elas mantêm as duas fitas de DNA que são antiparalelas, que estão em espiral unidas entre si.
formando um modelo conhecido como modelo da dupla hélice, ok? Isso que você acabou de fazer comigo, ó, juntar as bases com as pontes, nós chamamos de pares ordenados, tá? Os pares ordenados são, ó, A forma a ponte sempre com T e C forma a ponte sempre com o quê? G. Você está vendo que eu representei na forma de frações? Ok? Quando eu comparo duas frações, nós chamamos isso de proporção, lembra disso? Existe uma proporção entre as bases nitrogenadas. Essa proporção é sempre igual a 100%. Ou 1. 100% é a mesma coisa de 1. Bom, me explica isso melhor. Se você tiver 50 bases adenina, você tem que ter 50 timina. Porque 50 dividido por 50 é igual a 1. Se você tiver 70 citosinas, 70 bases citosinas, você tem que ter 70 guanina. Porque 70 dividido por 70 é igual a 1. A gente chama isso aqui, pessoal, de proporção das bases nitrogenadas. Ó, proporção das bases. Beleza? Das bases o quê? Nitrogenadas. Quem criou isso aqui foi um estudioso chamado Chargaff. Ele chegou a essa dedução, ele fez uma análise química e matemática das bases e percebeu que existe uma correspondência entre A e T, C e G. E essa correspondência tem que bater 1 ou 100%. Então vamos fazer um resumo rápido só na parte que envolve o DNA, vamos lá? O nosso DNA é formado por duas cadeias polinucleotídicas, chamadas de fitas. Essas fitas estão em espiral, formando o que nós chamamos de dupla o quê? Hélice. Estão unidas entre si por pontes de hidrogênio, tá? E quem forma essas cadeias? São os nucleotídeos. Os nucleotídeos se ligam usando seus fosfatos. Sempre entre o carbono 5 e o carbono 3, uma ligação especial chamada de fosfodiéster, tá? Bom, uma fita está num sentido, a outra está num sentido contrário. A gente chama isso de antiparalelismo. Elas estão aspiraladas, uma na outra, estão unidas por pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são estabelecidas pelas bases nitrogenadas. Entre T e A existem duas pontes de hidrogênio. Entre G e C existem quantas? 3 pontes. Existe uma correspondência na quantidade de bases nitrogenadas. A gente chama isso de proporção das bases ou proporção de Chargaff. Funciona assim, ó. A está para T, adenina e timina. C está para G, citosina e guanina. Então, se eu tiver 50 adeninas, eu tenho que ter 50 timinas. Se eu tiver 100 citosinas, eu tenho que ter 100 guaninas. Por quê? Porque a proporção tem que ser igual a 1, igual a 100%. Fechou? Essa é a parte que envolve o nosso DNA, ácido desoxirribonucleico. Agora preste atenção. O nosso DNA, pessoal, ele produz o RNA. E ele produz cópias dele mesmo. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando ele produz cópias dele mesmo, a gente chama isso de replicação, que é a sua próxima aula, tá? Replicação. Replicação é quando o DNA forma cópias dele mesmo. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês, porque ficou uma porcaria. Então, quando o DNA forma cópias dele mesmo, a gente chama isso de replicação. Agora, quando o DNA monta moléculas de RNA, a gente chama isso de transcrição. Ô, professor, explica essa palavra melhor. Transcrição quer dizer que o DNA vai transcrever uma molécula usando aqui essas letrinhas como orientação, como código, ok? É mais ou menos o que vocês estão fazendo. Vocês pegam a minha lousa e copiam no caderno de vocês. Vocês estão realizando uma transcrição, beleza? Agora vamos detalhar o RNA. O RNA significa ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico, pessoal, diferente do DNA, ele é formado por apenas uma única fita nucleotídica. Uma única fita. Ela pode estar assim, com formato linear, ou ela pode estar dobrada, igual vocês estão vendo nesses outros dois exemplos aqui, tá? Ou isso, nunca as duas coisas, tá? Existem 3 tipos básicos de RNA, eu já quero que vocês aprendam agora. Esse primeiro RNA aqui que está grandão em evidência, ele é conhecido como RNA mensageiro, tá? A gente coloca a letra M para dizer RNA mensageiro. Esse outro aqui que está dobrado, com 3 letrinhas destacadas, a gente chama de RNA-T, T de transportador, tá? E esse que parece uma bolinha vermelha, a gente chama de RNA-R. R de ribossômico, tá? Então, 3 tipos básicos de RNA. Esses 3 tipos básicos são produzidos pelo mesmo processo. Como é que é o nome? Transcrição. O RNA com forma filamentosa a gente chama de RNA mensageiro. O RNA que tem uma forma de bolinha vermelha é RNA ribossômico, vai formar os ribossomos, vocês já devem estar estudando isso na outra biologia. E esse RNA que parece aqui um gancho, a gente vai chamar de RNA transportador, tá? Cada RNA tem uma função, vocês vão entender isso melhor quando eu for detalhar o processo de transcrição, ok? Por enquanto, vamos lá. Perceba o seguinte, ó, aqui eu coloquei só as letrinhas, não fiz o desenho dos nucleotídeos.
Cada letrinha dessa que você está vendo está agrupada 3 a 3. Ó. Aqui eu tenho 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Está vendo aí? Esse agrupamento 3 a 3 monta uma coisa que a gente chama na biologia de códon. Como é que é o nome disso? Códon. Códon ou código. Preste atenção, vocês vão entender isso bacana na próxima aula, tá? Os códons, ou os códigos, são sequências de 3 nucleotídeos. 3 nucleotídeos alinhados formam um códon ou um código, tá? Lembrando que essas letrinhas que vocês estão vendo aqui representam os nucleotídeos. Algo muito importante de se entender. Na molécula de DNA, a gente encontra a base timina. Só que a base timina, ela não existe no RNA. No lugar da base timina no RNA, vocês vão ver a letra U. U significa o quê, pessoal? Uracila. Lembra que a uracila é a base nitrogenada que substitui a timina no RNA. Fechou? Bom, os códons ou códigos, nós vamos estudar com mais detalhe nas próximas aulas, eles vão direcionar ou orientar o posicionamento dos aminoácidos. São moléculas que a gente usa para montar proteínas. Beleza? Então vamos mais uma vez. Existem 3 tipos básicos de RNA. RNA mensageiro, que possui sequências nucleotídicas chamadas de códon ou códigos, tá? Lembrando que no RNA não existe a letra T, existe a letra U, de uracila. Você tem o RNA ribossomo, que vai formar os ribossomos, nós vamos estudar isso na síntese de proteína, e o RNA transportador, que vai ter uma função específica que eu vou deixar para comentar nas aulas de produção de proteína, beleza? Os 3 RNAs eles são montados pelo mesmo processo. Como é que é o nome do processo? Transcrição. Os 3 RNAs eles são formados por um único filamento polinucleotídico, enquanto o DNA é formado por 2 fitas ou 2 cadeias polinucleotídicas. Espero que vocês tenham entendido. É uma aula rápida, muita informação na lousa. Para assistir de novo, entre em contato comigo se for necessário. Lembrando que isso aqui é só para você entender a morfologia das moléculas. DNA fita dupla, RNA fita simples. RNA tem uracila, DNA tem timina, ok? Outra coisa importante. O RNA pode aparecer na forma de mensageiro, ribossômico ou transportador. Uma coisa que nós vamos voltar a estudar lá nas aulas de fabricação de proteína, tá? Quando o DNA produz cópias dele, nós chamamos isso de replicação. Quando o DNA transcreve uma informação genética, ele fabrica um RNA, a gente chama isso de transcrição. Obrigado, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tchau!